Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus abençoe as famílias reunidas no dia de hoje, abençoe os nossos irmãos, amigos, familiares, colegas de trabalho que porventura estejam acompanhando a nossa transmissão. Que Deus abençoe a todos. Nós, hoje, na nossa reflexão, nós estaremos lendo o livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1, o versículo 19. Antes, porém, nós estaremos orando e depois estaremos fazendo a leitura desse texto. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, nós engrandecemos o Teu nome santo, soberano, perfeito, todo-poderoso, eterno, altíssimo. E também, Senhor, te louvamos pela Tua misericórdia para conosco. Ó Senhor, recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas no dia de hoje. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus e por esta oportunidade de mais uma vez nos reunirmos com os nossos irmãos e compartilharmos a Tua palavra. Fala conosco aos nossos corações, dá-nos a direção, discernimento e a iluminação do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estaremos fazendo, portanto, como já anunciamos, a leitura na Jeremias 1, 19. Vamos ler esse texto e ele diz assim: Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Portanto, esse é o texto para nossa reflexão no dia de hoje. Irmãos, Jeremias traz aqui uma palavra que já é uma palavra que permeia toda a Bíblia e todo o Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. Tanto no Antigo Testamento, os nossos antecessores, os patriarcas e todos os demais tiveram lutas. No Novo Testamento não foi diferente. Todos os servos de Deus enfrentaram grandes lutas pela pregação, pela fidelidade à palavra de Deus, por combater o pecado, por combater a injustiça, tudo aquilo que não agradava a Deus e não agrada a Deus. Portanto, a luta, a peleja, as dificuldades, as vicissitudes são coisas que acompanham aqueles que creem. Nós vamos, no texto de hoje, buscar a orientação que a palavra do Senhor nos traz nesse momento, também para esse instante em que nós enfrentamos essa luta, esse momento em que nós enfrentamos essa pandemia, no momento em que nós passamos por essa crise. Aqui a palavra de Deus tem uma orientação para nos dar a respeito dessa e de tantas outras questões. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre a luta do cristão. Nós vamos então tratar desse tema, abordando esse versículo aqui do Antigo Testamento, do livro do profeta Jeremias. O que nos mostra aqui a palavra de Deus acerca da luta do cristão? Nós temos aqui, irmãos, nesse texto que lemos, 4 orientações importantes para nos dar direção, para nos dar conforto e para tranquilizar o nosso coração nesse momento de luta. Então, o texto diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque
eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse é o texto. E quais as lições que o texto nos traz? A primeira delas, irmãos, o texto nos mostra que a luta do cristão, ela está patente aos olhos do Senhor. Ou seja, ela está clara aos olhos do Senhor, ela está sob a direção do Senhor. O Senhor está consciente, está presente em tudo aquilo que acontece com o cristão. Então ela está patente, ela está clara, tá? Ela está sendo vista pelo Senhor. Então essa é a primeira orientação do texto, quando diz: pelejarão contra ti, tá? Deus não está alheio a esta questão que está acontecendo com os cristãos em todo o tempo e pelas lutas que nós estamos travando hoje com esta pandemia. É claro que ele fala dentro de um contexto em que ele visualizava, ele profetizava acerca da escravidão babilônica e, naturalmente, ele está falando de um contexto de lutas maiores, lutas grandes, lutas em que o povo foi tirado, haveria de ser tirado da sua terra, tá? Para viver na servidão dos babilônios, ser escravizado pelos babilônios. Mas as lutas que acompanham a vida cristã, elas estão presentes não apenas nesse sentido, mas em todos os sentidos da vida, em todas as áreas, mas o Senhor não está alheio. Por isso é que o texto nos mostra que a luta do cristão está patente aos olhos do Senhor. Deus não está alheio a esta luta que nós travamos a cada dia em nossa vida, que a igreja trava a cada dia em sua existência. Então essa é a primeira orientação. A segunda orientação do texto é que o texto nos mostra que a luta do cristão, ela tem a garantia da promessa do Senhor. E qual é a promessa que o texto nos traz? Ela diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Ou seja, há uma promessa para o servo de Deus, há uma promessa para aqueles que creem no Senhor, há uma promessa para aqueles que fizeram a sua opção de viver uma vida sob a orientação de submissão ao Senhor. E a promessa é essa: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Ainda que as lutas sejam grandes, ainda que tenhamos algumas, ao longo da caminhada, algumas quedas, algumas derrotas, né? A vitória final está garantida para o povo de Deus. A vitória final é uma certeza que o povo de Deus tem na sua trajetória, na sua caminhada, e que culminará com a sua passagem para a vida eterna, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Portanto, esta é uma peleja apenas temporal, ela é transitória. Portanto, pelejarão contra ti, e a segunda orientação: mas não prevalecerão. Então, a segunda orientação do texto é essa. Há uma terceira orientação ainda nesse texto, na continuidade do texto, que mostra que a luta do cristão tem a garantia da companhia do Senhor. Então, diz o texto: porque eu sou contigo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Que promessa benfazeja, né? Que promessa gostosa, maravilhosa, a de saber que Deus está conosco, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor nos acompanha, que o Senhor nos traz conforto, nos traz consolo, que a sua presença é real no nosso meio e ao nosso lado e no nosso coração. O próprio Jesus prometeu, quando se dirigiu aos seus discípulos lá na instituição da grande comissão. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, porque ele dizia: porque eu sou contigo.
né? É a mesma promessa feita aqui por Jeremias. Eu sou contigo. E quando Deus diz que eu sou contigo, não é esporadicamente, é para sempre, é em todo tempo e é em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. O Senhor está conosco. Agora, nesse momento de pandemia, nesse momento de apreensão, de expectativas várias, Deus está conosco. Não obstante as lutas que tivemos de passar, Deus está conosco. Ele é aquele que nos acompanha em cada momento da nossa existência. Ele é aquele que nunca nos abandona. Portanto, o texto tem esta promessa: porque eu sou contigo. E a última promessa do texto, né, está no final do versículo e mostra que a luta do cristão tem a garantia do livramento do Senhor. Então, no final, ele diz: diz o Senhor para te livrar, e o versículo completo diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Portanto, a promessa de livramento é uma garantia que tem os servos de Deus em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Portanto, o Senhor garante livramento para o seu povo. Jesus é aquele que já havia prometido que estaria conosco. Ele era o nosso consolador. Quando ele foi assunto aos céus, enviou outro consolador que está sempre conosco, o Espírito Santo, que nos conforta, que nos anima, que nos encoraja nos momentos mais difíceis da existência humana. Porque o Senhor diz: eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Portanto, irmãos, temos essas 4 promessas, essas 4 verdades nesse texto que nós lemos, Jeremias 1:19, que a luta do cristão está patente aos olhos do Senhor. A luta do cristão tem a garantia da promessa do Senhor, quando ele diz: não prevalecerão. A luta do cristão tem a companhia do Senhor, porque ele diz: sou contigo, porque eu sou contigo. E a luta do cristão tem uma garantia de livramento, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Que Deus nos oriente, que o Senhor nos abençoe, que nós nos apropriemos dessas verdades aqui registradas nesse texto e que nós descansemos no Senhor, na certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas e no tempo certo há de nos dar o livramento do Senhor, que é uma garantia da sua palavra. Portanto, devemos crer nisso e não ficarmos atemorizados, muito embora às vezes nós fraquejamos nas nossas fragilidades, nas nossas próprias inclinações humanas, mas há uma promessa da palavra de Deus, que Ele diz que Ele é conosco e vai nos livrar. No momento certo, na hora certa, no tempo dEle, nós receberemos o livramento. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos, nesse momento, fazer a nossa oração, agradecendo as bênçãos de hoje, desse dia que o Senhor nos dá, 18 de maio de 2020, mais um dia acrescentado à nossa existência. Nós estaremos agradecendo a Deus, estamos agradecendo pelas bênçãos gerais, continuar orando pela existência da nossa igreja, os irmãos reunidos em suas famílias, a igreja agora, né, cada um na sua casa, cada família na sua casa, mas há um tempo em que, no tempo certo, nós estaremos todos reunidos novamente para honrar, para adorar e para glorificar o nome do Senhor. Nós estaremos orando pelos nossos lares por causa do mês do lar, nós estamos no mês do lar, pelos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, pela Nilma, que
não está mais no respirador, mas ainda está no CTI, ainda inspira cuidados. Nós estaremos orando pela Nilma, que é a esposa do Paulo César, do Grupo Logos. Nós estaremos lembrando dos nossos idosos e a nossa oração sempre constante, que é pelo fim da pandemia, os nossos governantes, pela nossa nação, pelos profissionais de saúde. E nós estaremos orando também pela minha irmã, a Janete. Ela não está bem, ela mora lá em Angra. No início ela tinha tido uma melhora, nós tínhamos orado por ela no início, mas ela agora apresentou um novo quadro, teve um episódio de febre. Nós estaremos orando, além dos problemas outros de saúde, ainda surgiu essa questão e nós estaremos orando por ela. Hoje tivemos contato com a minha irmã, não ela, a Janete, a outra, e a gente conversou sobre a situação dela e nós estaremos orando pela Janete também. Então, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te bendizemos, agradecidos, porque Tu és o nosso Deus. Nós te bendizemos, ó Deus, sabendo que Tu cuidas de cada um de nós. Tu cuidas, ó Deus, dos Teus filhos. Tu cuidas, Senhor, Tu cuidas daqueles que creem em Ti, que Te buscam, Senhor, que esperam em Ti, Senhor, que aguardam, Senhor, o Teu consolo, o Teu conforto, a Tua intervenção, ó Senhor, o Teu livramento, e por isso nós nos refugiamos em Ti e buscamos a Tua presença para entregar nas Tuas mãos, ó Deus, todas essas pessoas que nós citamos, todos esses nomes, agradecendo-Te pelo dia de hoje, agradecendo-Te, ó Deus, pela existência de nossa igreja, pelas famílias reunidas, agradecendo-Te, ó Deus, pelo pão de cada dia, pelo teto que nos abriga, pela roupa, Senhor, que vestimos, por todas essas bênçãos que recebemos a cada momento. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós pedimos que Tu venhas abençoar os enfermos que foram já aqui mencionados. Toma, Senhor, a cada um deles em Tuas mãos, especialmente, ó Deus, aqueles mais graves, ó Deus. Rogamos que Tu estejas abençoando e recuperando-os para a Tua glória. Abençoa, Senhor, então, a essas pessoas. Abençoa, Senhor, a minha irmã que foi citada, Senhor, que está passando por esse momento difícil. Tem misericórdia dela, Senhor, abençoando-a, Senhor, para que todas as coisas cooperem para que ela se restabeleça. Abençoa os nossos idosos, ó Deus, tem misericórdia de cada um deles, tomando-os em Tuas mãos, abençoando-os, ó Deus, para que logo estejam, Senhor, em condições de uma vez mais estarmos reunidos. Abençoa, Senhor, para que nada aconteça, Senhor, com os nossos idosos, sejam eles preservados, ó Deus, pela Tua misericórdia, preservados dessa pandemia. Guarda-os, ó Deus, sob Teus cuidados, sob Tua proteção e direção. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos idosos. Abençoa também o nosso país, ó Deus, a nossa nação, os nossos governantes, ó Deus, dando lucidez, dando sabedoria, Senhor, tocando em seus corações para que se rendam, Senhor, aos Teus pés. Abençoa o governo federal, Senhor, os governos estaduais, os governos municipais. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa nação. E também, Senhor, pedimos especialmente por essa pandemia. Tu podes, ó Deus, barrar os passos, o avanço desse vírus. Tu podes todas as coisas, ó Deus. Assim como fizeste no passado, Senhor. Tu paraste aquela epidemia, aquela peste, Senhor, que assolou os soldados, os homens do rei Davi, Senhor. E Tu deste um basta. Assim Tu podes fazer conosco também. Nós cremos nisso, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Ó Senhor, abençoa aqueles que já estão
enfermos, ó Deus. Tem misericórdia deles, sejam eles recuperados, ó Deus. E também, Senhor, segundo o teu querer e o teu poder e a tua misericórdia, Senhor, rogamos, ó Deus, que tu estejas, Senhor, agindo para que nós sejamos vitoriosos nessa empreitada, Senhor, nesta luta, Senhor, nesta peleja contra, Senhor, esta pandemia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Recebe a nossa oração, Senhor, e abençoa o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que Deus esteja abençoando a todos os nossos irmãos, as nossas famílias reunidas, aos nossos amigos, aos familiares, aqueles que têm acompanhado a nossa transmissão nesta live. Que Deus esteja abençoando também colegas de trabalho que estejam, porventura, acompanhando a nossa transmissão também. Que, se o Senhor permitir, amanhã novamente estaremos juntos às 20 horas para um novo exercício devocional e nós estejamos meditando na palavra de Deus em mais uma oportunidade. Deus os abençoe, dê uma noite de sono reparadora a todos os nossos irmãos, abençoando-os abundantemente. Amém.